Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11. Vamos ler a partir do 10, irmão. Vamos ler a partir do 10 para contextualizar melhor. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro 3, a partir do 10 até o 17. Após a leitura, eu vou sugerir aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta, porque a gente vai até 10 para as 9, 5 para as 9, pela Bíblia. Como é de costume, como sempre é aqui nos cultos de doutrina, seja com o nosso pastor, seja com o de nós, outros obreiros. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém? Podem sentar, glorificando o nome do Senhor, e que o Senhor nos ajude a compreender e discernir a sua santa palavra nesta noite. Meus amados irmãos, o apóstolo o apóstolo Pedro, ele escreve, conforme nós vamos ver aí no capítulo 1, versículo 1, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele usa, e aí na tradução da maioria de nós está escrito estrangeiros dispersos, mas ele usa três termos aqui para aquilo que foi traduzido como estrangeiros dispersos. Ele usa o termo eleitos refugiados da dispersão. Porque esses crentes já haviam iniciado uma dispersão, e Pedro ele escreve essa carta um pouco antes de eclodir a perseguição do imperador Nero, que, como é do conhecimento de toda a igreja, tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos crentes. E algum tempo antes, ele escreve a alguns irmãos que já haviam procurado lugares para escapar de uma perseguição que iniciava. Ainda não era uma perseguição institucional, mas já era uma perseguição pessoal. Já havia uma cisma com os crentes, já havia uma zanga com os crentes, mas ainda não havia eclodido uma perseguição sistemática. Os crentes eles já eram detestados de forma velada, mas ainda não eram perseguidos. Nero já era imperador quando Pedro escreve essas linhas dessa carta, inspirado pelo Espírito Santo. E o próprio Pedro, ele foi martirizado no reinado de Nero, assim como Paulo. E Nero não é mencionado nominalmente na Bíblia, porque ele é mencionado pelo título de César.
Em Atos 25, do 10 ao 12, Paulo apela a Nero para obter um julgamento que pensava ele ser um julgamento justo. E nós vamos ver essas linhas que nós lemos, mas voltando um pouco para o capítulo 2, porque Pedro, ele escreve essa carta num contexto de perseguição que estava começando contra a igreja. A igreja começava a sofrer um processo de perseguição. E Pedro, muito preocupado com isso, ele fala a respeito da nossa eleição. E antes de entrar no capítulo 2, eu volto para o capítulo 1, versículo 2, quando ele nos chama. Ele chama aqueles crentes a quem ele escreve, e essa palavra se aplica a nós, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então veja, ele chama esses crentes de eleitos. Ele chama esses crentes de forasteiros, porque eles eram forasteiros. E ele faz uma analogia que nós vamos ver mais adiante, exatamente com a realidade que vivemos hoje. Porque hoje nós temos uma cidadania terrena, mas nós não somos mais daqui, porque já nascemos de novo e já somos nova criatura em Cristo Jesus. E, portanto, vivemos aqui, mas não somos mais daqui. Não somos mais daqui. Assim como aqueles eleitos estrangeiros dispersos. O termo disperso aqui não quer dizer que eles andavam sem eira nem beira, não. Mas quer dizer que eles eram estrangeiros. Eles estavam em outro lugar que não era o lugar deles. E essa analogia nos traz exatamente a realidade. Que estamos aqui, mas não somos mais daqui. E como viver nesse contexto de estrangeirismo? E em meio a uma cisma velada, em meio a uma incompreensão, no mínimo. E Pedro fala sobre isso também. Eu falei do 2, mas antes de ir no 2, vamos no capítulo 4, a partir do versículo 3. Aí mesmo na primeira carta de Pedro. Só para os irmãos contextualizarem, se a realidade nos dias em que Pedro escreve essas linhas, o que dita, para que Silas escreva, inspirado pelo Espírito Santo, se tem alguma semelhança com o momento em que vivemos no mundo. Capítulo 4, versículo 3 em diante diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Será que tem sido diferente nos dias atuais? No mínimo a incompreensão. E muitas vezes o ódio velado, ou até explícito. Hoje não se pode fazer gracejo com ninguém, só com Cristo e a sua igreja. Não se pode fazer gracejo, não se pode fazer piada com ninguém, só com Jesus e a igreja. Com Jesus e a igreja pode. Mas com os outros segmentos sociais não pode, porque é falta de respeito. Com a igreja está liberado. Com Jesus pode fazer a caricatura que quiser. Não tem problema nenhum. É assim ou não é, irmãos? E foi nesse contexto de as pessoas detestarem a igreja que Pedro escreve, nos orientando como devemos viver num contexto social hostil.
E aí eu vou finalmente para o capítulo 2, e nós vamos ler aí, pausadamente, a partir do versículo 11. Olha o que ele pede. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Ele usa o fato de que ele está escrevendo a peregrinos, ele está escrevendo a forasteiros, e ele agora faz uma analogia com a questão espiritual. Eu peço que vocês, na condição de peregrinos e forasteiros, não mais no conceito geográfico, mas agora aqui ele está fazendo a aplicação espiritual, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Primeira coisa, para vivermos bem nesse contexto atual, e que é um contexto de um cenário montado para a perseguição contra a igreja, é que busquemos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Aí nós vamos ver no versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Ou seja, se falar mal de você porque você é honesto, amém. Porque no grande dia do juízo final eles vão glorificar Deus e reconhecer que a sua santidade valeu a pena. Você entendeu? Se falarem mal de você porque você respeita o casamento, o seu e o dos outros, no grande dia eles vão glorificar Deus por isso. Se falam mal de você porque você não mente, não anda com mentira, não compartilha mentira, eles vão dar glória a Deus no grande dia pela sua vida. Ande honestamente entre os gentios, é assim que está escrito. Porque naquilo que falam mal de vocês hoje, eles vão dar glória a Deus amanhã. Vai aquele crente tirado certinho, lá eles vão dizer, agora eu entendo, que foi Deus que santificou aquele crente e fez ele andar em retidão. Eles vão glorificar a Deus pelas obras que em vós observam. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Veja aqui qual é a razão de respeitarmos e obedecermos às autoridades constituídas. Não é por merecimento delas, é por amor a Deus. E quem era o imperador? Nero. Ainda não havia iniciado a perseguição institucional. Mas aqui são princípios estabelecidos. Quer ao rei como a superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. E por que isso? A resposta está no 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Porque enquanto o louco anda com as suas verborragias, com o seu incêndio, o crente anda de forma modesta, dando glória a Deus e aleluia, e falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Aí você procura o crente. Onde é que está o crente? O crente está na igreja, adorando o nome do Senhor. O crente está levando a sua família para um lazer saudável. O crente está ouvindo o louvor em sua casa. A mulher do crente, aleluia, é uma lindeza de tanta felicidade, porque o marido trata bem. Os filhos do crente crescem de maneira, aleluia, na presença do Senhor, em temor e sujeição. E assim os loucos vão ficando confusos, vão ficando com a boca tapada, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E aqui eu não estou falando de utopia, não, irmão. Eu estou falando que tem que ser assim. E se não é assim, tem alguma coisa errada. E o tempo de mudar é já.
já. Aqui eu estou pregando Bíblia. Não estou falando fora da Bíblia, é Bíblia. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Versículo 16. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Porque nós somos livres. Mas a nossa libertação não é para fazermos o que queremos. A nossa libertação é para não fazermos o que não queremos. Porque já fomos libertos da escravidão do pecado. O pecado não domina mais o nosso corpo. Porque no mundo as pessoas são dominadas pelo pecado para fazer aquilo que a sua alma não quer, aquilo que o seu espírito não quer, mas a concupiscência da carne quer, e eles vão e fazem. O Senhor já nos libertou disso, e na condição de libertos, vivemos agora segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Mas alguém diz assim: eu sou livre. E aí, dana-lhe a pecar. E aqui a expressão que Pedro usa, não tendo a liberdade por cobertura de malícia, é porque tem gente que usa, aqui a expressão que ele usa, cobertura, a expressão no original da ideia de telhado, para cobrir, para dar proteção. Ou seja, não use o fato de que você é livre para proteger o seu pecado. É isso que ele está dizendo. Não use a sua liberdade como pretexto para pecar. Esse é o viver honesto em dias difíceis. Porque o mundo está de olho em nós. O mundo está de olho em nós. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Na conta do açougueiro, o primeiro nome é o do crente. E se o crente não for lá acertar, o nome do Senhor é escarnecido. E alguém diz logo, e não disse que era crente? Comprando sem pagar? Esse crente aqui. Porque ninguém fala de outros segmentos religiosos. Você já viu alguém dizendo assim? E diz que é espírita. Você já viu alguém dizendo? E diz que é católico. E diz que é ateu. Vocês já viram? Não, mas quando é o crente, aponta logo o dedo. Porque é assim que é. Porque é desse jeito que é. Porque existe uma má vontade natural do mundo em relação à igreja. E isso não é de agora, sempre foi assim. E por um motivo muito simples, o mundo jaz no maligno. E a igreja está em Cristo. Água e óleo não se misturam. Então, a má vontade do sistema do mundo. E por isso Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, e diz: e não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, aí eu repito, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, é importante entender isso. Existe uma má vontade que é espiritual do mundo em relação à igreja. E por mais que a gente se relacione bem com as pessoas, e é bíblico isso, mas o sistema é anticristão. E o espírito do anticristo já está atuando no mundo, criando um cenário de dominação. E isso também é bíblico. E, portanto, devemos ter um viver honesto nesse mundo que não é mais o nosso mundo, que não nos diz mais respeito. E aí nós voltamos para o texto que lemos. Aparta-te do mal e faz o bem. Ele está fazendo menção ao Salmo 34. E eu vou pedir que os irmãos abram, por favor. Ele está recitando um trecho do Salmo 34. A partir do verso 14 até o 16. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. 34
34, do versos 14 ao 16. Aparta-te do mal e faze o bem. Se afasta, irmão, do que não presta e faz o bem. Busca a paz, ou procura a paz e segue-a. Se é para procurar, então é porque você não vai tropeçar na esquina e achar. Procure. Achou? Siga. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Isso está no Salmo 34, versos 14 a 16. Ele cita ainda alguns versos outros, mas eu estou lendo esses dentro de um contexto pelo seguinte. Estamos falando do viver em sociedade em dias difíceis. E o que fazer? Se apartar do mal e fazer o bem. Aí ele escreve, aí eu volto para o versículo 11, que é uma citação do Salmo 34. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. E aqui seguir, no original, tem o sentido de se empenhe em promovê-la. Busque a paz. Você achou a paz, agora promova ela. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Existem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª a sua alma abomina. E sabe qual é? O que semeia contendas entre irmãos. Irmão, toda vez que alguém me procura para dizer, falar mal de você, minha alma estremece. E as perguntas que eu faço a mim mesmo: por que falaram aquela pessoa? Por que aquela pessoa não cortou? E por que é que está me contando? Porque quem anda falando mal dos outros está doente. E o leve trás está doente. Já são 2 doentes. E se eu der ouvido, agora são 3 doentes. Obrigado, pastor Ademásio. O maldizente está doente. O leve trás também é outro doente. Já são 2. E se eu der lugar, eu sou o 3º doente. Se aparte do mal e faça o bem. Busque a paz e promova a paz. Porque a alma de Deus abomina os que promovem a briga, mas os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. E eu estou pregando nessa noite a filhos e filhas de Deus que já encontraram a paz. Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Paulo escreve aos Filipenses e diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que te achou, promova ela, aleluia, na igreja, fora da igreja, na família, na sociedade. Busque a paz e promova a paz como filho de Deus. Não à toa Jesus é reconhecido por Isaías como príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor. E aí no 12 ele diz o porquê. Ainda recitando o Salmo 34. Deus está vendo tudo. Você é justo, os olhos do Senhor estão sobre você. Você é justo, os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. E o ímpio? O rosto do Senhor é contra os que fazem males. Fique em paz. Será que essa palavra que eu acabei de dizer consola a sua alma nessa noite? Você saber que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor, e aquele que anda fazendo perversidade vai se ver com ele? Será que você fica em paz diante disso? Quem está em Cristo, irmão, tem que andar em paz.
Ou confia ou não confia. Esse evangelho que nos abençoa, as boas novas de salvação, nos mostram claramente, aleluia, que devemos andar em paz. E aí o versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Qual é o açougueiro que vai te chamar de caloteiro se você comprar e pagar? Qual é o patrão que vai lhe demitir se você chegar no horário e cumprir suas obrigações? Agora tem crente, irmão, hoje a gente está em casa, me permita, tem crente que é o mais complicado do trabalho é ele. É uma fofoca de lá, é uma fofoca de cá, e toda hora um atestado, e toda hora um negócio. É vigia, mas na hora da vigilância está lendo a Bíblia. Poxa, foi pago para ler a Bíblia? Lê a Bíblia em casa, vaso. Na hora do trabalho, está defraudando o patrão? Qual é aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? Qual é o vizinho que vai bater na sua porta se você não bota aquele som estridente, ainda vira a caixa para ele se converter? Ele vai se converter assim? Ele vai tomar raiva dos crentes. Uma vez eu vi, ninguém me contou não, eu vi, uma congregação, a caixa da congregação virada para um bar e o som do bar. Uma guerra. E o dirigente relata que, novo na congregação, ele foi até o dono do bar e conversou e convidou para o culto. E estabeleceu uma relação minimamente pacífica. E dali por diante era a caixa virada para o templo e o som ambiente. E quando começava o culto, o dono do bar baixava o som. A paz foi estabelecida. O evangelho não é para ser empurrado goela abaixo, não, irmão. É para ser pregado, é para ser anunciado. É o Espírito Santo quem promove no homem a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Qual é aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? Agora, infelizmente, espera que eu chego no infelizmente. Antes, deixe só eu ler. E quem puder, localize para mim também. Localize comigo. Provérbios 16, versículo 7. Provérbios 16, versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando Deus está no negócio, ele está no negócio e acabou. Você confia que a sua vida está em Deus? Pronto. Ou tal não está, irmão. E se está, fique em paz. Fique em paz. Aí agora é porque minha vizinha é isso, minha vizinha aquilo, e se apavora. Se apavorar, se maior que está em nós do que o que está no mundo. Você entendeu? As pessoas estão confundindo o que é guerra espiritual. Lamentavelmente aconteceu aqui em nossa cidade uma tristeza, que alguém, com o pretexto de fechar uma casa de outro segmento religioso, foi para a porta do povo lá fazer baderna. E sabe quem fechou? A igreja. Processo e por aí vai. Porque eles não entenderam que batalha espiritual a gente faz orando e evangelizando. Não é perturbando o sossego de ninguém, não. Porque o mesmo imposto que o crente paga, o que não é crente também paga. Você entendeu que o estrangeiro aqui é você, não é ele? Você entendeu que nós é que somos os estrangeiros aqui, não eles? A nossa pátria está no céu, louvado seja o nome do Senhor. É importante entender isso. Batalha espiritual de outra forma, não é afrontando ninguém, não. E tem uns crentes valentes que pegam o microfone e dizem: o diabo que venha!
Ele que fique por lá. Não quero conta com ele. Não fiz acerto com ele. Meu acerto é com Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz para me salvar. É a Jesus que nós servimos. O nosso negócio é com Jesus. Se ele estiver na frente, a igreja passa, segue marchando. Mas nós não fomos chamados para afrontar ninguém. Isso não é guerra espiritual. Não é. E aí, meus amados, eu venho para o versículo 14. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E aí, vamos passar mais um pouquinho aí para o capítulo 4? Capítulo 4, versículo 15, de 1 Pedro. Capítulo 4, versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Pronto. Homicida. Ô irmão, essa escrita para crente. E já viu crente homicida? Já, eu conheço um monte. Você não conhece nenhum crente homicida, não? Eu conheço. Aquele que odeia o seu irmão, segundo a Bíblia, é o quê? Duas coisas, mentiroso e homicida. Não vamos mudar a Bíblia. Não vou com a cara de fulano. Misericórdia. Vai sofrer com um homicida. Não vá com a dele, não. Vá com a sua. E deixe ele com a dele. Mas ame ele em nome de Jesus. Vixe, eu não suporto irmão fulano. Não suporta não? É homicida. Às vezes a gente lê e não entende. Essa escrita aqui para crente, é para crente. É para crente. Homicida. Ninguém sofra como ladrão. E ladrão é aquele que defrauda, é aquele que pega o que não é seu. Eu devo ir mais adiante ou os irmãos já entenderam? Que inclusive o de Deus não é meu. O pastor está me perseguindo. Ô irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dia alguém me perguntou, irmão Francisco, se uma pessoa, olha as perguntas capciosas, se uma pessoa só tiver o do dízimo e tiver um necessitado na rua, ele faz o quê? Irmão, nesse dia eu estava tão zangado, irmão Licínio, que eu disse, ele faz o que ele quiser com o resto dele. Porque se ele deixou de Deus por último, já perdeu a valia. Ele deixou de Deus por último, você está me dizendo que ele andou, gastou todo, deixou de Deus por último, e aí viu um necessitado na rua. Ele faz o que ele quiser. Eu estou errado, irmão? A Bíblia ensina que o de Deus é primeiro. Nós lemos quase todo o culto. Honra o Senhor com as primícias da sua renda. Não é com o resto, não. Deus nos deu o resto, irmão. Deus nos deu o resto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o resto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que é de melhor na minha vida, ainda é pouco para o que Deus merece. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Deus não pode ficar por último. Mas tem gente defraudando a Deus, e não é só nos dízimos e nas ofertas, em muitas outras coisas, e deixando o Senhor por último. Fica lá, por último. Quando der certo, a gente resolve. E ainda vai buscar pretextos e textos fora de contexto para gerar pretexto, e defraudando ao Senhor, e defraudando seus irmãos, e ainda se zanga.
Deixa eu falar uma coisa que parece ser mínima. Pega na cantina, e aí quando a irmã vai cobrar, ainda acha ruim, a irmã está me perseguindo. O irmão comprou, pague, até a cantina, principalmente a cantina. Em nome de Jesus. Viu? Malfeitor. Que ninguém padeça como malfeitor, né? Malfeitor são as outras coisas. Os maus feitos, exatamente, meu pastor. Vou falar da água não, para não dizer que eu estou legislando em causa própria. Mas na Bahia tem uns crentes que gostam de fazer um gato de luz. De água eu não vou falar não. Vou deixar o presbítero Licínio dizer. Aí quando a espada chega, é o diabo. É o diabo? Não padeça como malfeitor, porque você não é malfeitor, você é filho de Deus. Não padeça como malfeitor. E por aí vai. Aí chega, sai comprando desesperado, ele acha que cartão é dinheiro. Cartão não é dinheiro. Eita, que eu recebi um cartão de 10 mil. Ele ganha 1.500, um cartão de 10 mil. Os irmãos sabiam, eu estou falando sério, comprar e não pagar é pecado, irmão. Isso é pregação da década de 80, né, pastor? Isso. Mas não deixou de ser verdadeira, não. Comprar e não pagar ainda é pecado. Continua sendo pecado. Aí quando chega a fatura, misericórdia, é o devorador. Não foi o devorador. Não foi o devorador que foi no comércio, que assinou promissória, que passou o cartão aqui, ali, acolá. Não foi o devorador. O que Pedro está dizendo é: não sofra por causa dessas coisas. Não tem necessidade de sofrer por causa dessas coisas. E tem uma quarta que ele fala que é interessante, irmãos. Não sofra como que se intromete em negócios alheios. Aí na tradução, tem 3 expressões. Aquele que se intromete em negócios alheios. No grego, é uma expressão só, que deriva de 2. É a expressão, deixa eu ver se eu consigo pronunciar. Alotriepiskopos. Alotriepiskopos. Vem de 2 expressões. Alos, que significa outro, e episcopos, que é supervisão. Eu entendo que aqui cabe uma palavra, intrometido. É o supervisor das coisas dos outros. Está na Bíblia. Pode tomar nota, pode anotar, botar um marcador. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Aí ele vai na casa do irmão, abre a geladeira do irmão e vai contar quantos ovos tem. Aí o irmão manda ele ter educação e ele sai dizendo que foi perseguido. Ele não foi perseguido, ele é intrometido. Jesus. Ele é intrometido, ele é mal educado. Aí ele chega na casa do irmão, o irmão botou um piso lá verde. Irmão, e para que esse piso? Aí o irmão diz: e é da sua conta, é com seu dinheiro? Aí ele sai chorando. Eu me perseguido. Não, é intrometido, porque é supervisor da vida alheia. E o que tem de supervisor da... Ô, Jesus. Nem Deus escapa, irmão. Por isso que Deus, o próprio Deus usou o profeta Isaías, que o povo estava querendo dar ordem até em Deus. Aí Deus usa o profeta Isaías: o que é que vocês querem, Caco? Dando ordem, querem dar ordem no livro. Aí ele chama Jó e diz: ô Jó, quem foi meu conselheiro? Aí ele usa Paulo e diz: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? E o que eu vou dizer aqui, irmão, é espiritual. É espiritual. Vige, para que esse dirigente?
Quem mandou foi Deus? Então pronto. Deus erra? Então aprenda com ele e glorifique a Deus. E não se intrometa nos assuntos de Deus. Quem manda na igreja ainda é ele. Mas tem um povo que é conselheiro de Deus. Já viu? Conselheiro de Deus. Mas quem manda na igreja é ele, irmãos. E às vezes a gente toma uns trompaços desnecessários. Porque o intrometido vai se meter no que não diz respeito a ele. Aí vai se meter na casa do irmão, vai se meter no sapato do irmão, vai se meter na gravata do irmão, vai se meter na fachada da casa do irmão. Ele vive a vida de todo mundo, ele só esquece da dele. Porque geralmente quem faz isso está com a vida toda atrapalhada. Estou errado, se eu tiver, diga. Geralmente quem faz isso não tem conduta. Sabe quem é que tem mania de pé? Quem tem trauma de pé. Os irmãos entenderam? Se não entendeu, eu repito. Quem tem mania de pé é quem tem trauma de pé. Quem tem mania de nariz é quem tem trauma de nariz. Ele não gosta do nariz dele e aí ele pega no pé do nariz de todo mundo. Deixa eu falar mais claramente para você entender. Ele não gosta da vida dele e aí ele bota defeito na vida de todo mundo. Isso é chamado, na psicologia, de projeção. Ele diz que está tudo errado, mas no fundo ele sabe que o que está errado é o que está no espelho. Você entendeu? E precisamos orar e ensinar essas pessoas, porque tem cura de Deus para a vida delas. Tem cura de Deus para a vida delas. Porque não é possível, irmão, eu vou trazer para o contexto de igreja, não é possível que na igreja ninguém preste. Mas tem uns camaradas que chegam, que o porteiro não presta, que o coletor de oferta não presta, que o pastor não presta, que o pregador não presta, que o grupo não presta, que o regente não presta. Nada presta. Aí você para e pensa assim, misericórdia, quem escapa? Só ele? Só ele mesmo. Uma vez aqui, um pastor, não vou citar o nome, contou uma experiência que ele teve. Que ele foi socorrer uma congregação em outra cidade. E chegou lá, o cidadão que estava à frente, ele foi entregar o microfone e disse, ó, pastor, aqui ninguém é crente não. E ninguém é crente não. Nem minha mulher, só eu mesmo. Tem uma vida, irmão, que eu preciso cuidar todos os dias. Ó, a minha. Eu preciso estar bem, ainda mais como obreiro. O conselho paulino tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Eu preciso estar bem com Deus para cuidar daquilo que o Senhor me confiou. E enquanto igreja, vamos ampliar mais a visão. A igreja deve cuidar dos assuntos do reino de Deus. A igreja é uma agência evangelizadora. A igreja é casa de misericórdia. Aqui é lugar de salvação. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar em que a presença do Senhor se manifesta. Aqui é lugar em que o pecador chega todo atrapalhado e daqui a pouco Jesus pega e converte ele. Foi assim na minha e foi assim na sua vida. A igreja ainda é a coluna de igreja da verdade. E a igreja tem que assumir o seu compromisso como agência do céu aqui na terra. Bendito seja Deus. Esse é o nosso papel. E não podemos nos distrair com as coisas adjacentes, porque nós temos um compromisso inadiável com Deus. E portanto, irmãos, para recapitular, não sofra como homicida, não sofra como ladrão, não sofra como malfeitor e não sofra como intrometido. São sofrimentos desnecessários. São dores desnecessárias. E o que é que mais fez sofrer algumas igrejas ali naquele período?
Problema de relacionamento, sofrimento desnecessário. Por quê? Ciúme, inveja, disputa, facções, partidarismo, sofrimentos desnecessários. Mas se padece como cristão, versículo 16, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Aí toda vez que alguém soltar um cachorro em cima de você, aí você corre do cachorro, mas depois você dá glória a Deus. Toda vez que alguém lhe xingar, dizer que você é doido, que você é alienado, aí você dá glória a Deus nisso, porque você está padecendo pelas coisas certas, você está padecendo como crente, você não está padecendo como intrometido, não está padecendo como malfeitor, não está padecendo como fofoqueiro, não está padecendo como caloteiro, está padecendo como servo do Deus vivo. Adore a Deus todas as vezes que você for perseguido por causa de Jesus Cristo. Não gosto dele, por quê? Porque é crente. Glória a Deus por isso, aleluia. Vou falar mal dele, por quê? Porque é crente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, adore a Deus todas as vezes que você for perseguido por amor do Evangelho de Jesus Cristo. E não tenha medo deles. Eu volto para o capítulo 3. E não tem mais com medo deles, e nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santifica o Senhor em seu coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. E todas as vezes que alguém perguntar por que você é crente, esse negócio de ser crente está tão fora de moda, esse negócio de ser crente está tão fora de contexto, aí você vai com mansidão e temor responder a todo mundo que pedir a razão da sua esperança. Você vai dizer: ser crente não está fora da moda, ser crente sempre foi fora da moda, ser crente sempre foi ir contra as tendências desse mundo, ser crente sempre foi nadar na contramão do mundo. Mas eu sou crente não porque eu escolhi a Jesus, mas porque Jesus me escolheu, porque o seu amor me alcançou, porque a sua graça me restaurou, porque a sua misericórdia me salvou, porque o seu amor me inundou, porque o seu Espírito habita em mim e porque eu tenho uma morada no céu. É por isso que eu sou crente. Eu não sou crente para agradar ninguém. Eu sou crente porque Ele me chamou. O bom pastor me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja Ele por causa disso. E eu já estou encerrando. Ainda em 1 Pedro 5. Ele fala sobre qual é a nossa postura nos dias atuais, no versículo 8. Antes, deixa eu falar um pouco do 6 e do 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E olha que coisa maravilhosa: sede sóbrios. Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É no mundo todo crente sofrendo. Porque eu volto a dizer, todo o mundo jaz no maligno. O sistema mundano é contra a igreja, nas suas mais variadas facetas. Nas suas mais variadas facetas. É por isso, irmão, a verdade que liberta é Jesus, viu?
Vou repetir, a verdade que liberta é Jesus. E Jesus não cabe em nenhuma filosofia mundana. Não cabe. Porque ele é muito maior. Ele é muito maior. Jesus não cabe em nenhuma filosofia desse mundo. Jesus não cabe em nenhuma forma desse mundo. Porque ele é muito superior, ele é muito maior. E, aliás, o sistema mundano, eu repito, nas suas mais variadas faces, é anticristão. É anticristão. E por isso devemos entender que em todos os lugares os cristãos sofrem por amor do Evangelho. Em todo lugar a igreja é perseguida por amor do Evangelho. Agora tem lugar que os crentes são mortos. E tem lugar que existem leis que perseguem a igreja. E tem lugar que existem os infiltrados ensinando heresias na igreja. Não é uma agressão? Não é uma perseguição? É uma perseguição, é uma agressão. A igreja sempre sofreu agressão. A igreja sempre sofreu as mais variadas formas de agressão. Física, institucional e espiritual. E alguém só está olhando para um lado. Não, sede sobre e vigiai. Vigia. E lembre que está todo mundo. É a igreja? Está sofrendo. E aqui no Brasil nós temos há muito tempo a agressão dos falsos ensinamentos. E mais recentemente, agressões ou tentativas de agressões institucionais. Mas no Oriente Médio existem agressões físicas. Agressões físicas e institucionais também, porque ser crente lá, aceitar Jesus lá é crime em alguns países. É importante entendermos que não é só a gente que sofre. Todos os crentes ao redor do mundo sofrem de alguma maneira. Mas tem a promessa de Deus, e eu estou encerrando. Versículo 10. Olha que coisa linda. Eu vou ler bem devagar. E eu vou pedir que os irmãos me acompanhem. E o Deus de toda a graça. Esse versículo é para você, é para a sua alma. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Você crê nessa palavra? É de Deus para a sua vida e para a minha vida. Por mais, agora ele diz, e Pedro ele foi morto no império de Nero. E segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Mas esse mesmo Pedro, ele diz que essas perseguições, ele escreve um pouco antes da diáspora. Ele escreve um pouco antes de eclodir, as duas cartas, antes de eclodir a perseguição. E nessa perseguição, irmãos, alguns crentes foram costurados com peles de animais silvestres, entregues aos cães. Vocês já ouviram, eu vou tentar falar em parábolas, vocês já ouviram a expressão tocha humana? Nero fez um crente. Tocha. Ele só não segurou na mão, mas botou no jardim dele, para iluminar o jardim dele com crente. Não vou dizer mais não, irmão. Eu vou ficar por aqui. Se tiver curiosidade, depois você me procura, eu lhe digo mais. Pedro escreveu um pouco antes dessas coisas acontecerem. Nero se aproveitou de um sentimento que a sociedade tinha contra a igreja. Ele criou uma calúnia, que foi a de que os crentes incendiaram Roma. E ele começou uma grande perseguição à igreja do Senhor, com toda sorte de torturas.
Os crentes eram considerados, louvado seja o nome do Senhor. E isso foi escrito nas palavras de Tácito, que os crentes eram considerados inimigos do gênero humano. Inimigos do gênero humano, era assim que os crentes eram considerados. E Nero aproveitou isso. Tem uma expressão no mundo que diz que quando você tá com um problemão e você consegue sorrir, é porque você já sabe em quem colocar a culpa. E Nero fez isso. Ele estava com um grande problema e ele conseguiu insuflar a sociedade contra a igreja. Foi a primeira grande perseguição que a igreja sofreu. Mas Pedro, ele escreve aos crentes como que numa palavra de revelação de Deus para aqueles crentes. Olha, o Deus de toda graça que chamou vocês em Cristo, mas não chamou para uma glória terrena, não. Chamou para a glória eterna. Depois de vocês padecerem um pouco, ele usa essa expressão, um pouco. Ele usa essa expressão utilizando um comparativo, porque esta vida é um pouco, mas a eternidade é para sempre. Esta vida é um pouco, mas a eternidade é para sempre. Aí ele diz, olha, vocês podem até sofrer nesta vida, mas é um pouco. Mas se alegrem, porque o Deus da graça, através de nosso Senhor Jesus Cristo, chamou vocês para a sua glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Deus, ele vos aperfeiçoará, ele vos confirmará, vos fortificará e vos fortalecerá. Alegre-se no Senhor nessa noite. Fique em paz. Você não é daqui. O céu é logo ali, você está caminhando para o céu. Aleluia. O sofrimento aqui na terra, você até pensa que é grande, não. É um pouco. A perseguição, você pensa que é muita, não. É um pouco. Por quê? Porque para mim tem um Deus certo, que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Que Deus abençoe a sua noiva em nome de Jesus.